Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Nas últimas semanas eu tenho pensado bastante sobre a fala de Jesus, quando é questionado sobre a sua atuação. Jesus diz: o meu Pai trabalha sempre, portanto eu também trabalho. Hoje no Evangelho que foi proclamado aqui na Santa Missa da nossa liturgia, as pessoas ficavam admiradas com a tamanha sabedoria de Jesus. E quando é questionado sobre essa sabedoria, eles colocam algumas características, né? Não é ele aquele que vem de Nazaré? Não é ele o filho do carpinteiro? Não é a sua mãe Maria e os seus irmãos, os seus parentes não estão próximos de nós? Nós o conhecemos, nós sabemos de onde ele é, de onde lhe vem tanta sabedoria e todos esses milagres. É interessante que naquela ocasião, naquela circunstância, entre os seus parentes, entre a sua família, Jesus pouco realizou, porque eles não tinham fé. Hoje é apresentado para nós uma característica da nossa sociedade, desde sempre, claro, o trabalho. O trabalho que durante muito tempo, para muitas pessoas, era um sinal de maldição, já que pelo suor do rosto deveria ganhar o pão para o seu próprio sustento. Mas é interessante quando nós trazemos essa realidade do trabalho para a nossa vida, espelhado no exemplo de Deus que sempre trabalha, de Jesus Cristo que continua o trabalho do Pai e que durante toda a linha histórica da nossa salvação, todos aqueles que se voltam para Deus também trabalham. Portanto, nós podemos concluir: o trabalho não pode de modo algum ser uma maldição, mas uma bênção. Hoje nós estamos aqui também rezando por aqueles que não têm um emprego, pedindo a Deus que derrame as suas bênçãos, a sua graça, para que alcance esta grande vitória de ter, essa grande graça de ter um trabalho que dignifica o homem. O trabalho é para nós dignidade. Se nós pegamos os últimos papas da nossa igreja, todos vão afirmar sobre o trabalho como uma bênção. Na primeira leitura nós ouvimos: Deus realizou toda a sua obra de criação por 6 dias. No último dia, no 6º dia, Deus realizou a sua grande obra-prima, que é o homem e a mulher feitos à sua imagem e semelhança. E quando no conjunto de toda a sua obra, de toda a sua criação, Ele olha para o ser humano, olha para tudo o que fez e Ele diz: tudo isso é muito bom. No 6º dia, Deus criou, completou o seu trabalho. No 7º dia, descansou. No 8º dia vem para nós Jesus Cristo, nesse tempo em que nós estamos vivendo, e não permanece descansado, mas em trabalho constante. Ele é servo dos servos. Ele, sendo Senhor, se humilhou até a nossa condição humana para nos ensinar que o trabalho é a continuidade da obra de Deus, que criou todas as coisas e que recriou tudo que existe no seu Filho Jesus. Portanto, podemos então concluir: o trabalho é uma bênção. Mas quantos de nós muitas vezes vamos fazendo do nosso local de trabalho um lugar de desencontros, um lugar de tristeza? O nosso local de trabalho é um lugar de comunhão.
deve ser um lugar onde nós manifestamos com a nossa vida, com o nosso testemunho, que de fato Deus nos chamou para algo maior. Eu acho interessante quando nós muitas vezes vamos numa loja, num estabelecimento comercial, e quando nós não somos bem tratados, nós pensamos logo: eu estou pagando, eu preciso ser bem tratado. Imagina se todos os cristãos, se todos nós que estamos aqui, no trato para com o outro, com o nosso colega de trabalho, com as pessoas que estão do nosso lado, se nós quando que servimos de repente, e eu digo servimos exatamente porque embora sejamos muitas vezes empregados e obrigados a realizar o nosso trabalho, é um serviço para o outro. Um sorriso no rosto, um olhar atencioso, um cuidado no falar, tudo isso dignifica o nosso trabalho e demonstra que Deus moveu o nosso coração para sermos de fato imagem e semelhança de Deus. Eu acho muito bonito quando nós olhamos para Jesus, o Senhor feito homem. Quando nós olhamos para Jesus e percebemos, se o Pai trabalha, eu também trabalho. Nós vemos a inspiração de Jesus enquanto Deus no Pai eterno. Mas enquanto homem, na linha do tempo, na história de Jesus, desde a encarnação, o seu nascimento, desde que era pequeno, na oficina de São José, Jesus aprendeu o verdadeiro trabalho como homem. Portanto, todo trabalho é digno, se eleva a própria vida e se eleva o outro. Todo trabalho é necessário, e quando nós falamos do trabalho no sentido civil, né, nós falamos de uma forma de servir o outro. Mas todo o trabalho que nós fazemos, e a Rádio Maria tem muito isso dentro da sua proposta de evangelização, o trabalho que a Rádio Maria realiza é quase 100% voluntariado. Pouquíssimas pessoas contratadas, a sua grande maioria no mundo inteiro é o voluntariado. E o voluntariado é de fato para nós o grande sinal que o trabalho é verdadeiramente uma dignidade, porque nos aproxima da gratuidade de Deus, para que o reino de Deus aconteça, para que a obra do Senhor permaneça. E nós que somos Rádio Maria, nós que somos família mariana, devemos aprender de fato com Jesus e com São José, entrar na oficina de José, entrar na casa de Nossa Senhora, serva das servas. Ela é a principal, aquela que nos ensina de fato a servir o próximo, que quando recebe o anúncio do anjo, ela apressadamente vai às montanhas, à casa de Isabel, porque ficou sabendo que aquela mulher que era idosa, precisava de cuidados, precisava de serviço, porque estava grávida de 6 meses de São João Batista. Ela é serva. A casa de Nazaré, a família de Jesus, nos ensina o verdadeiro trabalho e nos ensina que é pelo testemunho que nós nos aproximamos de Deus, que é o verdadeiro servo dos homens. É interessante isso. Deus é criador de todas as coisas, mas se fez homem, se fez servos de cada um de nós, e o seu ato de amor maior é a expressão do seu serviço, a sua entrega na cruz. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós abrimos neste dia com esta celebração eucarística, rezando pelos desempregados para que alcancem a graça de um trabalho, pelos trabalhadores para que entendam o verdadeiro valor do seu trabalho e a dignidade do seu emprego, para que nós que somos Rádio Maria façamos de fato o nosso trabalho de evangelização por meio dos meios de comunicação que nós temos, para fazer a palavra chegar pelo nosso serviço e voluntariado até as pessoas que estão mais longe de Deus, fisicamente ou espiritualmente.
para que o nosso trabalho neste mês de maio, na Mariatom 2023, nós tenhamos de fato um grande sucesso, porque grande trabalho também nos espera mais para frente. Nós temos uma frequência em Goiânia, em breve, com a graça e bondade de Deus e com o empenho de todos para esta Mariatom 2023, teremos em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e daí por diante, de um passo dado, um segundo passo, um terceiro e tantos outros que virão, nós teremos então todo o Brasil com a Rádio Maria e o nosso trabalho voluntário para que a palavra de Deus chegue a muitos corações e muitas casas. Sejamos corajosos, é de fato um grande desafio. Se muitas vezes eu fico pensando, se é um desafio para muitos países tão pequenos, imagina quão grande desafio é para nós, num país que tem proporções continentais. É desafiador, mas a graça de Deus é sempre maior na nossa vida. E eu confio na providência de Deus, que nos chama e que nos impulsiona a realizar o trabalho que Ele mesmo quer que seja realizado, que continue a ser realizado no mundo. Sejamos corajosos, a exemplo de São José Operário, a exemplo de Nossa Senhora, que é grande serva do Senhor. Sejamos também servos e levemos a palavra de Deus a todos os povos, com coragem e com destemor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.